Então, isso é o que chamamos de Estratégia Nacional de Defesa, que foi lançada em janeiro de 2026. E esse é o plano de como o Pentágono vai travar guerras nos próximos 5 a 10 anos. Essa é a estratégia por trás da guerra com o Irã, certo? Então, o que vamos fazer é ler juntos algumas partes para analisar como os americanos vão planejar suas estratégias para o mundo daqui para frente. Por tempo demais, os Estados Unidos negligenciou e até rejeitou colocar os americanos e seus interesses concretos em primeiro lugar. Administrações anteriores desperdiçaram suas vantagens militares e as vidas, boa vontade e recursos do nosso povo em projetos grandiosos de construção de nações e promessas autoelogiosas de defender abstrações como a ordem internacional baseada em regras. Esses líderes do passado negligenciaram e muitas vezes até minaram ativamente nossos combatentes, nosso ethos e o papel central e insubstituível das nossas forças armadas. Lutar, vencer e, assim, dissuadir as guerras que realmente importam para o nosso povo. Consequentemente, o presidente Trump assumiu o cargo com a nação à beira de guerras desastrosas para as quais não estávamos preparados. Ok, então algumas coisas para ter em mente, certo? Colocar os interesses concretos em primeiro lugar significa que precisamos pensar em recursos. Precisamos pensar em vantagens concretas para a América. Não podemos mais pensar apenas em ideais, certo? O segundo ponto é a ideia de regras baseadas na ordem nacional ou no globalismo. Antes, a América lutava guerras por outras nações, ou pela Europa, ou pelo Japão. Precisamos lutar guerras pela América, certo? E a última coisa é a ideia de minar o ethos dos nossos guerreiros, certo? Minar o nosso ethos guerreiro. O que isso significa é que antes a América era fundada por regras demais, certo? O que eles chamam de regras de engajamento. Ou, basicamente, evitar crimes de guerra. Você não tem permissão para matar civis. Você precisava de permissão das Nações Unidas para entrar em guerra. E o que isso está dizendo é tipo, dane-se isso, certo? Dane-se as guerras de engajamento. A gente deveria lutar guerras para vencer guerras. Isso significa matar quantas pessoas forem necessárias. Isso significa fazer o que for preciso para vencer as guerras, certo? Então é isso que o primeiro parágrafo está dizendo aqui. É uma nova visão do poder americano. Antes, tudo se resumia a ideais. Agora a questão são os interesses. Antes, tratava-se de globalização. Agora, o foco é a América em primeiro lugar. Antes, tudo se resumia às regras de engajamento. Agora, trata-se da mentalidade guerreira, ok? O presidente Trump mudou isso de forma decisiva, colocando corajosamente os americanos em primeiro lugar para realmente tornar a América grande novamente. Sob sua liderança, os Estados Unidos têm o exército mais forte, letal e capaz do mundo. De fato, o exército mais poderoso que este mundo já viu. O departamento não será mais distraído por intervencionismo, guerra sem fim, mudanças de regime e construção de nações. Em vez disso, vamos colocar os interesses práticos e concretos do nosso povo em primeiro lugar. Vamos apoiar uma política de paz real através da força. Seremos a espada e o escudo para dissuadir a guerra com o objetivo da paz, mas estaremos prontos para lutar e vencer as guerras necessárias da nação se formos convocados. Portanto, a frase importante aqui é: nós apoiaremos uma política de paz real através da força. Isso significa que seremos tão poderosos, tão invencíveis, tão destemidos, que incutiremos medo nos outros. Eles vão ficar com tanto medo de enfrentar os Estados Unidos que por isso teremos paz, certo? Então é a ideia de hegemonia. Paz através da força. Paz através do poder. Precisamos demonstrar que somos invencíveis. Quando as pessoas temem os Estados Unidos, é aí que elas obedecem aos Estados Unidos. Quando as pessoas obedecem aos Estados Unidos, é aí que temos paz, certo? Isso não significa isolacionismo. Pelo contrário, significa uma abordagem focada e genuinamente estratégica para as ameaças que nossa nação enfrenta e como melhor gerenciá-las. Essa abordagem se baseia em um realismo flexível e prático que observa o mundo de forma clara, algo essencial para servir aos interesses dos americanos. Como a estratégia de segurança nacional articula, essa é a abordagem de bom senso que o presidente Trump defendeu. Certo, tudo bem. Então isso não significa isolacionismo. É sobre como gerenciá-los da melhor forma.
A ideia aqui é que antes os Estados Unidos estavam se envolvendo em guerras demais no exterior. Estava muito espalhado. Os Estados Unidos agora concentrarão seus esforços em manter e proteger seus principais interesses estratégicos. Isso significa dividir para conquistar, ok? Dividir para conquistar, dividir para governar. Explicarei isso mais adiante. Tudo bem. Esses são, portanto, os 4 interesses estratégicos dos Estados Unidos, certo? Você pode ler para mim? Defenderemos a pátria e garantiremos que nossos interesses no hemisfério ocidental sejam protegidos. Dissuadiremos a China e a região Indo-Pacífica pela força, não pelo confronto. Vamos aumentar a divisão de responsabilidades com aliados e parceiros ao redor do mundo. Reconstruiremos os Estados Unidos, a base industrial de defesa, no renascimento industrial do presidente, um evento secular. Não é esse, certo? Esse é o plano daqui para frente. E já estamos vendo que os americanos estão fazendo isso. Certo, então nós construímos os Estados Unidos. Base industrial de defesa. Ok, basicamente significa fábricas e recursos, certo? Garantindo que a América se torne o arsenal da democracia. Suas fábricas produzem todas as armas que os Estados Unidos precisam para proteger seus interesses, bem como os de seus aliados. Aumentaremos a partilha de responsabilidades com aliados e parceiros em todo o mundo. Ok, basicamente isso significa que, a partir de agora, não somos mais amigos. A partir de agora, nós mandamos e vocês fazem o que nós mandamos. Ok? A partir de agora, ordenaremos ao Japão, à Coreia do Sul, à Europa e à OTAN que façam o que for necessário para proteger o nosso poder, e eles deverão nos seguir. Basicamente, criar um sistema de vassalagem. Essa é a número 2. Em terceiro lugar, pretendemos deter a China no Indo-Pacífico através da força, não do confronto. Não queremos destruir a China. Não queremos prejudicar a China. Mas precisamos que a China obedeça aos Estados Unidos. E a maneira de fazer isso é conter a China, estrangular economicamente a China e também promover o Japão, certo? Então, no futuro, China e Japão vão se equilibrar mutuamente. E isso permite que os Estados Unidos governem sobre eles, certo? No futuro, nós, os americanos, vamos vender recursos, armas e financiamento tanto para a China quanto para o Japão, enquanto eles competem entre si no leste asiático. É assim que vamos conter a China. E aí vem a ideia de que vamos defender a pátria e garantir que nossos interesses no hemisfério ocidental estejam protegidos, certo? Então, basicamente, isso significa que o hemisfério ocidental pertence aos Estados Unidos. Vamos fazer o que quisermos no hemisfério ocidental. Se você quiser vir para o hemisfério ocidental, precisa da nossa permissão. Se você, China ou Rússia, quiser entrar no hemisfério ocidental, tem que pedir nossa permissão. Você tem que pagar um imposto aos Estados Unidos. Ok? Isso é realmente importante. Defender a pátria. Defender a pátria significa basicamente um estado policial. Antes, a América era livre demais e, portanto, fraca demais. Um exemplo disso é a Guerra do Vietnã. Se a guerra não foi perdida no Vietnã, foi perdida em casa. Porque havia gente demais, jovens demais protestando nas ruas, rebeldes demais. Se quisermos vencer guerras, se quisermos projetar força, se quisermos criar paz no mundo, precisamos garantir que nossa frente interna esteja segura. Tudo bem? E isso significa garantir que os americanos cumpram a lei e façam o que lhes é ordenado. Certo, então explicarei isso melhor ao longo do texto. Muito bem, então agora vamos passar para a China. Deter a China no Indo-Pacífico através da força, não do confronto. O presidente Trump busca uma paz estável, comércio justo e relações respeitáveis com a China, e ele demonstrou que está disposto a dialogar diretamente com o presidente Xi Jinping para alcançar esses objetivos. Mas o presidente Trump também mostrou o quanto é importante negociar a partir de uma posição de força e encarregou a OWU de agir de acordo com isso. Em consonância com a abordagem do presidente, a OWU buscará e abrirá, portanto, uma gama mais ampla de comunicações militares com o Exército de Libertação Popular, com foco em apoiar a estabilidade estratégica com Pequim, assim como evitar conflitos e promover a desescalada de forma mais geral. Mas também seremos realistas e atentos quanto à velocidade, escala e qualidade do histórico aumento militar da China. Nosso objetivo ao fazer isso não é dominar a China, nem estrangulá-la ou humilhá-la. Na verdade, nosso objetivo é simples: impedir que qualquer um, incluindo a China, consiga dominar Estados Unidos ou nossos aliados.
Em essência, estabelecer a condição militar necessária para alcançar o objetivo da NSS de um equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. Isso permite que todos em Estados Unidos desfrutem de uma paz decente. Para isso, conforme orienta a INSS, vamos erguer uma forte defesa de negação, ao longo da primeira cadeia de IRAS. Também vamos incentivar e capacitar aliados e parceiros regionais importantes a fazerem mais pela nossa defesa coletiva. Ao fazer isso, vamos reforçar a dissuasão por negação, para que todas as nações reconheçam que seus interesses são melhor atendidos por meio da paz e da moderação. Certo, então, mais uma vez, este é um plano muito claro, ok? O que isso está dizendo é o seguinte: nós vamos negociar com a China, vamos ser amigos, mas temos que fazer isso a partir de uma posição de força. E então, o que isso significa? Primeiro de tudo, isso significa que vão embargar a China. Ok, como podemos embargar a China? Através da primeira cadeia de ilhas, certo? A primeira cadeia de ilhas é Japão, Taiwan, Filipinas, certo? Então, se você embarga a China, isso significa que a China não pode acessar o Estreito de Malaca, que fornece à China 80% de suas necessidades energéticas, certo? E então, se você embarga a China não tem escolha a não ser obedecer você. Você está negociando a partir de uma posição de força. Outra coisa é que vamos capacitar aliados regionais-chave, e esses, claro, serão Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia, Singapura, Indonésia, certo? Isso cria uma espécie de Malaca. Teremos essas nações desafiando a supremacia chinesa para criar equilíbrio, um equilíbrio de poder no leste asiático. E uma vez criado esse equilíbrio de poder, todos eles dependem de nós, dos Estados Unidos, porque temos energia, temos alimentos, temos armas, temos financiamento. Ok? Portanto, repito, se você lê isso, ficará muito, muito claro o que os Estados Unidos querem fazer, e eles já estão fazendo. Tudo bem, então esta é a conclusão. Não exigimos sua humilhação ou submissão. Exigimos apenas que respeitem nossos interesses, concebidos de forma razoável, e os de nossos aliados e parceiros que se mantêm firmes ao nosso lado. Se todos reconhecermos isso, poderemos alcançar um equilíbrio de poder flexível e sustentável entre nós. Mas nós, do Departamento de Guerra, estaremos prontos caso nossa generosa oferta seja rejeitada. Sabemos que desejar uma paz decente não é o mesmo que conquistá-la. Assim, se nossos potenciais oponentes forem imprudentes o suficiente para rejeitar nossas propostas pacíficas e optarem pelo conflito, as Forças Armadas dos Estados Unidos estarão prontas para lutar e vencer as guerras da nação de maneiras que façam sentido para os americanos. Para garantir que isso aconteça, a estratégia vai assegurar que enxerguemos claramente as situações e as escolhas que precisamos fazer. Vamos priorizar o enfrentamento das ameaças mais graves e relevantes aos interesses dos americanos. Vamos renovar nossa rede de aliados e parceiros para enfrentar as ameaças que encaramos. E estaremos prontos, sempre empunhando a espada mais afiada e formidável, mas preparados para oferecer o ramo de oliveira. Certo, então isso está muito claro, ok? O que ele está dizendo é o seguinte: obedeça aos Estados Unidos e haverá paz. Desafie os Estados Unidos e haverá guerra. Certo. A ideia principal é que vamos priorizar o enfrentamento das ameaças mais graves e relevantes aos interesses dos americanos. Desculpa, você pode me dar sua mão? Beleza, quero te mostrar o que isso significa. Basicamente, isso significa que, de agora em diante, a América vai adotar uma nova estratégia. Se esse cessar-fogo não funcionar e a guerra continuar, então podemos esperar que, na segunda rodada, os combates fiquem muito piores. Assim, os americanos vão começar a atacar a infraestrutura civil, incluindo pontes, universidades, reservatórios, usinas de energia, plantas de dessalinização. Basicamente, isso vai destruir a capacidade do Irã de ser um Estado-nação. Em resposta, os iranianos podem destruir muito mais infraestrutura energética. Então, o que foi feito agora é basicamente fechar o Estreito de Hormuz, mas também pode fechar o Mar Vermelho, certo? E também pode atacar oleodutos de gás natural. Basicamente, pode tirar do ar 1/3 do suprimento de energia do mundo. E isso, claro, causaria uma depressão econômica, certo? Infelizmente, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos realmente não se importa com isso. Se você simplesmente ler a Estratégia de Segurança Nacional, vai ver que eles já levaram isso em consideração e realmente não se importam. Então, a ideia é priorizar os interesses estratégicos.
E o que isso basicamente significa é que a América tem a maior marinha do mundo. Ninguém chega nem perto. E tudo o que eles fazem é controlar os pontos de estrangulamento do mundo. E o mundo deve se curvar à vontade da América. Isso não faz sentido. Se você quiser comercializar, então vai ter que depender da generosidade americana. Então, o que já está acontecendo é que essa área está sendo fechada. Mas a América também tomou medidas para fechar outras áreas. Então, a América está exercendo mais controle sobre o Canal do Panamá. Está sob algo chamado Doutrina Donru. A Doutrina Donru basicamente afirma que a América pode fazer o que quiser no hemisfério ocidental. Se você quiser vir aqui e comercializar, tem que passar pelos Estados Unidos. A China depende de muitos recursos do hemisfério ocidental, especialmente da América do Sul. Aqui fica algo chamado Triângulo do Lítio. Aqui é a Venezuela. O Brasil fornece muitos produtos agrícolas para a China. Basicamente soja. O que o Trump está dizendo é, olha, no futuro, você quer comercializar por aqui, China, você vai ter que passar pelos Estados Unidos, ok? Então ele está basicamente embargando o hemisfério ocidental para a China. Aqui fica algo chamado Estreito de Malaca. Esse é o ponto de estrangulamento mais importante do mundo, especialmente para o leste asiático, porque, como você pode ver, o Oriente Médio, se quiser acessar a Coreia do Sul, a China e o Japão, precisa passar pelo Estreito de Malaca. Mas adivinha só, pessoal? Tudo passa pelo Estreito de Malaca. E isso é importante porque os Estados Unidos fecharam um acordo com a Indonésia. Então, o que podemos esperar é que os Estados Unidos e a Indonésia, seus militares, comecem a cooperar cada vez mais. E o motivo disso é que os Estados Unidos estão caminhando para criar a primeira cadeia de ilhas. Basicamente, militarizando a primeira cadeia de ilhas para dissuadir a China, para embargar a China, basicamente. O que também estamos vendo é que o Japão está se remilitarizando rapidamente. Eles estão assinando mais acordos com a Austrália e outros países, certo? Eles estão colocando mais armas. Tudo isso está sendo incentivado pelos Estados Unidos como forma de dissuasão contra a China. Repito, isto é realmente importante. Os Estados Unidos não querem destruir a China, não querem humilhar a China. O objetivo é controlar a China, porque a economia chinesa ainda é muito forte e poderosa. E os Estados Unidos querem garantir que os chineses comprem mais Estados Unidos. Dólares. Ok, então é totalmente possível que os chineses não tenham outra escolha a não ser comprar os Estados Unidos, principalmente energia. Todo o hemisfério ocidental pertence à América, e se você deseja comercializar com o hemisfério ocidental, precisa assinar um acordo comercial com os Estados Unidos. Ok? O que os Estados Unidos também estão fazendo, e que é realmente importante, é que estão planejando tomar a Groenlândia. Ok? Ao ocupar a Groenlândia, você está bloqueando acesso. A China e a Rússia não conseguem acessar o hemisfério ocidental, certo? Através do Ártico. Você também é. Tomar o controle do Ártico? Ok. E também há muitos minerais e petróleo no Ártico. Ok. A rua de UH. Gibraltar também é outro ponto estratégico crucial. E os Estados Unidos assinaram um acordo com Marrocos para fortalecer a cooperação. Certo, então eu consigo ver o que os Estados Unidos estão fazendo. Quando eles falam em interesse estratégico, em priorizar o interesse estratégico, o que eles querem dizer é exercer controle sobre os pontos de estrangulamento do mundo, para poder controlar o comércio global. Eles não vão controlar todo o oceano, porque é grande demais. Mas se controlarem certos pontos de estrangulamento, como o Oriente Médio e o Estreito de Malaca, isso provavelmente já é suficiente. O objetivo é fazer a China se submeter. O objetivo é controlar a China, não destruir a China. Certo, isso é importante porque se você quer se tornar uma grande potência no mundo, precisa negociar de forma eficaz. Então, a Rússia tem algo chamado Corredor Norte-Sul. Como você pode ver, ele passa pelo Irã. O Irã é muito importante para o corredor norte-sul russo. E é por isso que os Estados Unidos estão atacando o Irã. E é por isso que os Estados Unidos nunca vão parar de atacar o Irã. Porque enquanto o Irã estiver apaziguado, a Rússia poderá comercializar com o mundo.
Mas se o Irã está sendo destruído, a guerra demais e toda essa região está isolada tanto da Rússia quanto da China. Ok? A Rússia tem algo chamado Iniciativa Cinturão e Rota. Como você pode ver no mapa, o centro da iniciativa Cinturão e Rota é naturalmente o Irã. Tudo bem? Se a China quiser ter acesso à África, à Europa e ao Oriente Médio, terá que passar pelo Irã. Ou então passa pelo mar, pelo Estreito de Malaca. Mas, como eu já disse, o próximo passo dos Estados Unidos é fechar também o Estreito de Malaca para o comércio chinês. E aí, para onde você vai? Bem, então você vai para o hemisfério ocidental, mas lá é território americano. Sim, você pode comercializar com a Rússia. Você pode comercializar com a Rússia. Você pode fazer isso, mas isso não é suficiente para a sua economia. Não faz sentido. Atualmente, a China obtém cerca de 20% do seu petróleo da Rússia. Talvez a Rússia consiga fornecer no máximo 30% ou 40%. Isso é muito otimista. Mas de onde vai tirar os outros 50%, 60%? Certo? Suas opções são muito limitadas. Se o Irã estiver em guerra, não pode te fornecer petróleo. Então você é forçado a comprar dos Estados Unidos, certo? Se você for forçado a comprar dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem definir o preço, podem impor as condições, podem ditar as regras para você. E o que os Estados Unidos vão dizer é, você tem que comprar em dólar americano, certo? E isso salva a economia deles. Essa não é uma ideia difícil de entender. É exatamente isso que está escrito na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Bem, de muitas maneiras, pode-se argumentar que o que está acontecendo no mundo agora é tudo parte de uma política americana de contenção da China, onde essas bandeiras são dos Estados Unidos. Bases militares. Como você pode ver, a China está completamente cercada pelos Estados Unidos. Bases militares no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan e até mesmo na Indonésia, Malásia e Filipinas. A China está completamente cercada, ok? É isso aí, o Estreito de Malaca. Este é um ponto de estrangulamento crucial. E como você pode ver, não é tão difícil para os Estados Unidos cortar esse ponto de estrangulamento. Você vê quanto comércio passa pelo Estreito de Malaca? Você pode ver quantas bases dos Estados Unidos estão aqui. E você pode ver que muito desse comércio vai para o Oriente Médio. Mas olha só, adivinha só, o Oriente Médio está em guerra agora. Então, sem mais petróleo, sem mais energia, sem mais GNL vindo do Oriente Médio. Então, você pode ir para Angola, mas isso é muito importante. Os americanos anunciaram recentemente um bloqueio naval no Oceano Índico. Ok? Então, esse é mais ou menos o seu caminho também. Então, se você é a China, sim, você poderia contar com a Rússia. Mas veja como isso é insignificante. Ok? O comércio entre a Rússia e a China é muito pequeno. E você pode ir construindo isso. Mas isso vai levar de 10 a 20 anos. E o que você fará nos próximos 10 anos? Certo? Seu povo precisa de comida para comer. Você precisa de energia para abastecer suas fábricas. Assim, pelos próximos 10 anos, você não terá outra opção a não ser trabalhar com os Estados Unidos. E é isso que Trump quer dizer com negociar a partir de uma posição de força. Como você pode definir os termos, pode forçar a China a aceitar quaisquer termos que desejar. E, para ser bem sincero, se você olhar para este mapa, há muito pouco que a China possa fazer a respeito. Certo, isso é guerra no Oriente Médio. Também há essa guerra na Rússia, que também consome muita energia russa. Então, a Rússia não tem tantos recursos assim para destinar à China de qualquer forma. Mas os Estados Unidos têm. O hemisfério ocidental tem, porque o hemisfério ocidental está em paz. Então, enquanto o hemisfério ocidental mantiver uma fortaleza, certo? Significa que, se ninguém atacar o hemisfério ocidental, este poderá continuar a fornecer recursos ao mundo em caso de guerra. Não é disso que se trata a guerra, pessoal. Trata-se de criar conflito no mundo. Assim, os Estados Unidos podem manter seu império. A forma como mantém seu império é mantendo controle sobre o comércio global. Ok? E a ideia é que, no futuro, os Estados Unidos fornecerão energia ao mundo. Recursos, armas e financiamento.
Ou seja, nós realmente emprestaremos o dinheiro para você comprar essas coisas. E como chamamos essas coisas? Estados Unidos, dólares, ok? E assim, isso funcionou muito bem na década de 1950, sob algo chamado Plano Marshall. Ok? O Plano Marshall, na mesma ideia. Os Estados Unidos fabricavam produtos e emprestavam dinheiro à Europa para comprá-los. Produtos da América. O conceito é o mesmo. Num futuro onde o mundo está em guerra, as pessoas são pobres. Mas tudo bem, porque os Estados Unidos emprestam dinheiro para comprar energia, recursos e armas americanas. Ok? E as fábricas americanas vão crescer, a América vai ser grande de novo, vamos tornar a América grande de novo.